Fala galera do sexto ano, beleza? Professor Luiz aqui com vocês. Nessa aula de hoje nós vamos ver o conteúdo de expressões numéricas. Bom, primeiramente, o que são, no caso, expressões numéricas? Expressões numéricas, pessoal, é quando aparece vários números e várias operações, tá? Por exemplo, 2 mais 3 vezes 4. Isso aqui já é uma expressão numérica, tá? Que apareceram 3 números e 2 operações, tá? Uma de adição e uma de multiplicação, tá? Outro exemplo colocar aqui 5 menos 2 dividido por 2 mais 4. Novamente, isso aqui também é uma expressão numérica. Tenho 1, 2, 3, 4 números e 1, 2, 3 operações, tá? Então, na aula de hoje, pessoal, nós vamos ver como que nós podemos estar resolvendo essas operações, essas expressões numéricas, tá? Então é o seguinte, vamos começar com uma bem simples. Começar com um exemplo aqui. Exemplo. E vamos fazer aqui a expressão numérica 7 mais 9 multiplicado por 6. Bom, pessoal, você pode estar observando que aqui eu tenho duas operações, uma de adição e uma de multiplicação e 3 números, né? Pessoal, aí é o seguinte, você tem que estar obedecendo uma ordem, tá? Você não pode vir, eu vou fazer 7 mais 9. Não, você tem que saber o que você faz primeiro. Aqui eu tenho adição e multiplicação. Vou colocar aqui para vocês a ordem, tá, pessoal? A ordem é o seguinte. A ordem diz que vou botar aqui ordem. É bom que vocês estejam anotando isso em seu caderno, tá? Porque isso aqui você sempre vai usar para estar respondendo uma expressão numérica. A ordem. A ordem é a seguinte. Se tiver potenciação, você tem que fazer primeiro, tá? Então, vou botar aqui como primeiro. Potenciação. Potenciação é quando tiver, por exemplo, 4 ao quadrado, 3 ao cubo, entendeu? Quando tiver esses exemplos aqui. Então, se apareceu isso aí, é a primeira coisa que você vai ter que fazer. Beleza? Aí a segunda coisa que nós devemos fazer são as multiplicações ou divisão. Como assim multiplicação ou divisão? Bom, aqui é o seguinte, aqui vai ser na ordem que aparece, tá? A ordem do que vier primeiro. Do que vier primeiro. Por exemplo, na expressão numérica tem uma multiplicação, mas também tem uma divisão. E aí, eu vou fazer o que, professor? Eu vou fazer a multiplicação ou a divisão? Meu amigo, você vai fazer o que vier primeiro, tá? Então é isso. Beleza, então além disso, galera, nós temos como o terceiro aqui a adição, né? Adição ou a subtração. Da mesma forma, você vai fazer o que vier primeiro. Então, vou botar aqui o
que vier primeiro. Que vier primeiro. Então, pessoal, é bom que vocês anotem essa ordem aqui, tá? Então, é bom que você tenha isso aí no seu caderno, para sempre que você tiver uma expressão numérica, se você não lembrar, você está consultando. Então, o que você tem que fazer primeiro? Primeiro potenciação, depois multiplicação ou divisão, depois adição ou subtração. Então, vamos às resoluções, vamos fazer os exemplos. 7 mais 9 vezes 6. Primeira coisa é identificar quem são as operações que eu tenho aqui. Eu tenho a adição e tenho multiplicação. Bom, mas eu vi que a primeira coisa que eu tenho que fazer é potenciação. Só que nesse exemplo eu não tenho nenhuma potenciação. Aí eu vou para o segundo passo, que é a multiplicação ou divisão. Então, pessoal, eu tenho uma multiplicação aqui. A multiplicação do 9 pelo 6. Então, é isso que eu tenho que fazer primeiro. Vou estar marcando aqui que nós vamos fazer primeiro o 9 vezes 6. Como eu vou fazer primeiro 9 vezes 6, o resto que eu não marquei, no caso o 7 e o mais, a gente só repete, tá? Então, vamos repetir o 7 e o mais. Agora, o 9 vezes 6 eu vou ter que fazer. Vou ter que botar a resposta, tá? Então, 9 vezes 6 dá 54. Então, você coloca aqui embaixo 54. Bom, agora só sobrou uma operação. Então, você só pode estar fazendo ela, né? Então, 7 mais 54, que vai dar 61. Beleza? Essa aí é a nossa resposta. Vamos fazer mais um exemplo, tá? Então, mais um exemplo. Vamos estar fazendo agora 3 vezes 7 mais 9 menos 4 vezes 5. Bom, agora temos várias operações. Temos uma multiplicação, uma adição, uma subtração e uma multiplicação. Primeira coisa é visualizar se tem potenciação. Eu já vi que não tem. Então, agora eu vou para a multiplicação, né? Multiplicação ou divisão. Divisão não tem, então eu tenho que ver se multiplicação tem. Tem multiplicação aqui, ó. Tem o 3 vezes o 7 e tem uma outra aqui do 4 vezes o 5. Então, eu vou estar marcando aqui, e nós vamos estar fazendo aqui agora o 3 vezes o 7 e vamos estar fazendo 4 vezes o 5. Beleza? Então, vamos lá. 3 vezes 7, que dá 21. Então, você já coloca aqui embaixo 21. Aí, aqui no meio tem o mais 9 e o menos. Isso aqui eu não vou mexer nele, eu não vou fazer ele agora, tá? Então, você só repete embaixo. Mais 9 e o menos. Agora, você vai fazer o 4 vezes o 5. 4 vezes 5 que dá 20. Beleza. Então, agora, pessoal, restou uma adição e uma subtração. E aí, o que eu faço primeiro? Bom, adição ou subtração. Você faz o que vier primeiro, tá? Olha aqui, ó. Quando tem adição ou subtração, você faz o que vier primeiro. Tá ok? Então, o que vem primeiro aí é a adição. Então, você pode estar fazendo 21 mais 9. Tá? Então, vamos estar marcando aqui. E vamos fazer agora o 21 mais o 9. 21 mais 9 que dá 30. Beleza? E o menos 20 você não vai mexer nele, só repete. Menos 20. Então, agora você tem 30 menos 20, que dá 10. Beleza? Então, agora, pessoal, vou estar fazendo mais alguns exemplos. Agora é o seguinte, tá colocando aqui para vocês quando tem parênteses, tá? Quando tem parênteses, quando tem parênteses,
resolvemos primeiro os parênteses. No caso, o que tiver dentro do parênteses, tá? As operações que estão dentro do parênteses. Vamos botar um exemplo aqui. Exemplo. Oitenta menos, entre parênteses, 6 vezes 7 mais 5. Então é o seguinte, galera. Aqui apareceu um parênteses, né? Ó, parênteses aqui e fechando aqui. Sempre que aparece parênteses, é porque você tem que fazer primeiramente o parênteses, tá? Então você vai fazer aqui o que estiver dentro do parênteses. Só que aí você tem que olhar. Ah, dentro do parênteses tem o que? Vou marcar aqui o parênteses, galera, ó. Parênteses tem o que? Tem o 6 vezes 7 mais o 5. Só que você não pode fazer o parênteses todo de uma vez, não. Você tem que obedecer às regras, tá? Aí você tem dentro do parênteses 1 vezes e 1 mais. Lembra que entre multiplicação e adição, o que eu faço primeiro é a multiplicação. Então, o que você vai fazer primeiro é o 6 vezes o 7. Então, vamos estar marcando aqui. Vou estar fazendo agora o 6 vezes o 7. Então, eu vou estar colocando aqui o 80, repete o 80, repete o menos, e eu vou fazer só o de rosa, tá? Só o 6 vezes o 7. Então, bota o parênteses de novo, e agora você faz 6 vezes 7, que dá 42. Aí você repete o mais, e repete o 5, e fecha o parênteses. Beleza. Agora, dentro do parênteses, eu só tenho 42 mais o 5. Então, é isso que eu tenho que fazer, né? Eu vou botar aqui novamente de rosa. Agora, eu vou fazer o parênteses todo, porque dentro do parênteses só tem uma operação. Beleza? Então, vamos estar botando aqui 80 novamente, o menos, e agora eu boto o resultado de 42 mais 5, que dá 47. Agora, galera, eu tenho 80 menos 47. Agora é só fazer a continha de subtração, que dá 33. E esse aí é o nosso resultado, tá? Vamos fazer agora mais um exemplo, tá? Mais um exemplo com parênteses. Exemplo. E vamos fazer agora 80 menos 6 entre parênteses, multiplicado por 7 mais 5, entre parênteses também. Bom, galera, esse aqui nós fazemos o seguinte. Você observou que já tem parênteses, então você tem que fazer primeiramente os parênteses, tá? Então, você pode estar fazendo os dois ao mesmo tempo, tá? Que tem dois parênteses, então vamos fazer os dois parênteses. 80 mais 80 menos o 6, vamos marcando. E o 7 mais o 5. Tá ok? Vamos estar fazendo isso aí. Então, 80 menos 6, que dá 74. Aí você repete o vezes. E agora faz o 7 mais 5, que dá 12. Beleza, então agora você tem 74 multiplicado por 12. Agora é só fazer direto, né? Só sobrou uma operação, então faz ela. 74 vezes 12, que dá 888. Tá, galera? Para terminar, vamos fazer mais um exemplo com potenciação, tá? Um exemplo aqui. O último exemplo
para fechar com chave de ouro. 2 elevado à quarta potência dividido por 4 mais 3 ao quadrado multiplicado por 10. Beleza? Então vamos lá. Bom, galera, lembra lá da ordem? Qual era a ordem? Vamos voltar aqui. A ordem é o seguinte: primeiramente, potenciação. Segundo, multiplicação ou divisão, o que vier primeiro. Por último, adição ou subtração, o que vier primeiro. Então, você tem que olhar lá. Nesse exemplo aqui, eu tenho agora a potenciação, né? Eu tenho 2 elevado à quarta e tenho 3 elevado ao quadrado. Então, a primeira coisa que eu faço vai ser essa potenciação. Beleza? E o parêntese? E se tivesse um parênteses aqui? Vamos colocar um parênteses bem aqui, ó. 3 ao quadrado vezes 10. Se tivesse esse parênteses bem aí, o que você faria primeiro? Galera, o parênteses, ele vem primeiro que todos, tá? Então, você tem que fazer primeiramente isso aqui, ó, tá? 3 ao quadrado multiplicado por 10. Você vai fazer isso aí. Aí você observa, aqui tem potenciação. Então, faço essa potenciação aqui. Depois pego e multiplico pelo 10, tá? Então, galera, quando tem potenciação, você faz primeiro a potenciação. Se tiver parênteses, você vai ver o que tem dentro do parênteses. Ok? Aí, se tiver potenciação dentro do parênteses, você faz a potenciação dentro do parênteses. Ok? Então, vamos fazer aqui esse exemplo. Então, primeiramente, vamos fazer as potenciações, que é o 2 elevado à quarta, o 3 elevado ao quadrado. Beleza? Então, vamos fazer isso aí. Vai dar quanto? 2 elevado à quarta, vamos lembrar como que é. Vou colocar aqui no cantinho para vocês. 2 elevado à quarta. O 4 significa que eu repito 2, 1, 2, 3, 4 vezes. Aí multiplica. Aí você faz 2 vezes 2 dá 4. Vezes o outro 2 dá 8. Vezes o outro 2 dá 16. Então aqui dá 16, né? Isso. Aí o 3 ao quadrado, quanto que é? O 2 significa que eu repito 3, 2 vezes, que dá 9. Beleza? Então, 2 à quarta dá 16. 3 ao quadrado dá 9. Então, vamos colocar lá. Onde tem 2 à quarta, você coloca de 16. Aí, bota o dividido por 4, mais... Aí, o 3 ao quadrado dá 9, multiplicado pelo 10, né? Beleza, então agora você tem uma divisão, uma adição e uma multiplicação. Lembra que quando tem divisão e multiplicação, você tem que fazer o que vier primeiro. Quem vem primeiro é a divisão. Então, vamos estar fazendo 16 dividido por 4. Que dá quanto? 16 por 4, que dá 4. Aí, repete o mais, repete o 9, repete o vezes e o 10. Agora, você só tem adição e multiplicação. Então, você faz primeiramente a multiplicação. Tá ok? Então, você vai estar repetindo o 4, repetindo o mais, e 9 vezes 10 que dá 90, né? Beleza, agora você só tem 4 mais 90 que dá 94. Beleza, galera? Essa foi a videoaula de hoje sobre expressões numéricas. Eu espero que vocês tenham compreendido. Caso não, reveja esse vídeo quantas vezes for necessário, tá? Então veja novamente com calma, tranquilidade, tá? E não se esqueça de estar anotando, fazendo anotações, né? Principalmente das ordens, tá? A ordem das operações é essa aqui. Se tiver parênteses, você vai primeiramente para o parênteses. Beleza? Então é isso, galera. Valeu. Obrigado por ter assistido até aqui e até mais.